Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Tito. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Qual seria o desafio moderno com relação aos idosos, aos moços e também aos servos? Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí nos ajudando. Nós somos do canal de vídeo da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, que fica localizada na QNA 30, no lote 7, na Avenida Comercial. Estamos vendo que Paulo escreveu essa epístola, provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo, para incentivar a Tito, para que ele completasse a organização das igrejas em Creta, confrontar também as ações dos falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta cristã mais apropriada. Veremos neste capítulo, são mais e mais conselhos e exortações de tratamento do nosso próximo, levando-se em conta a sã doutrina que já vimos em outros capítulos, principalmente em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso de número 3, se não me engano. São conselhos para quem está à frente de uma obra de Deus. Ele vai falar como devemos tratar cada um de acordo com a sua categoria, respeitando a todos. Assim, ele mostra a Tito como ele deve ter em mente seus ensinos de forma a formar em cada um o que considera ideal com relação aos homens idosos, às mulheres idosas, aos moços, aos servos. Isso falando dos irmãos. Repare na sua linguagem que os homens idosos sejam. Ele não fala do que eles são, mas do que espera que sejam. Não estou certo nesse raciocínio? E agora, qual o desafio de Tito e qual seria o seu desafio? O desafio do pastor moderno com relação aos idosos, aos moços e aos servos da sua igreja. E com relação aos descrentes, qual seria a expectativa? Nós, seres humanos criados por Deus, filhos de Deus por criação, todos somos filhos de Deus por criação, sim. Somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Qualquer um que afrontar qualquer ser humano nessa terra, seja ele seu inimigo ou não concorde com você de jeito nenhum e te odeie, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Uma afronta a ele é uma afronta a quem o criou. Então vamos tomar cuidado com as nossas afrontas e com o nosso próximo. Se aqui nós estamos tratando de questões delicadas de como tratar o nosso próximo, aquele que está dentro da nossa igreja, que faz parte do nosso círculo, quanto mais os inimigos, não é verdade? Então, continuamos vendo as instruções a Tito, que começou no capítulo 5, no capítulo 1, no verso 5, e vai até o verso 11 deste capítulo. Instruções a Tito. Vimos que Paulo deu a Tito a responsabilidade de cuidar das igrejas em Creta. Tito deveria organizar as igrejas constituindo ministros qualificados e também fazer oposição aos falsos mestres. Assim também organizamos essa nossa sessão, essa nossa parte em sessões. E estamos vendo a sessão C, que são instruções para grupos específicos, tendo já havido a organização das igrejas e lidando com os falsos mestres. Então, dos versos 1 ao 15, veremos as instruções para grupos específicos. Paulo enfatizou os tipos de coisas que Tito, em contraste com os falsos mestres, deveria ensinar. Paulo começou e terminou com uma exortação. Ele deu instruções específicas sobre como os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, mulheres mais novas, os homens mais novos e os escravos deveriam viver. Depois ele explicou a base para a moral de todo cristão. Vejamos a primeira recomendação a Tito, verso 1. A primeira delas a Tito, aqui foi que Paulo deu, a primeira que Paulo deu a Tito a responsabilidade de ensinar a sã doutrina, que foi designada para cada grupo específico de pessoas na igreja. A sã doutrina, lá de 1 Timóteo, também de 2 Timóteo. Velhos e jovens, homens e mulheres, dos versos 2 ao 8. Dos versos 2 ao 8, ele deverá ter em mente os velhos e jovens, homens e mulheres. Tito deveria considerar a idade e o sexo das pessoas que ele liderava, porque cada grupo tinha suas necessidades especiais. Ele deveria ensinar a eles a serem sóbrios,
Essa qualidade domina o conselho de Paulo nessa seção. Dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, também deveriam ser as mulheres mais velhas, reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, não serem escravizadas a muito vinho, serem capazes de ensinar o que é bom e serem mestras do bem. Isso provavelmente se referindo à conduta delas em casa, como o próximo versículo sugere. O versículo 4 fala que, agindo bem, as mulheres mais velhas poderiam ensinar as mais jovens ou as instruírem, uma forma verbal do adjetivo traduzido como temperança ao longo dessa sessão. Paulo repetiu no próximo versículo. Ele provavelmente tinha em mente problemas que algumas das jovens viúvas estavam encontrando em Éfeso, que ele escreveu também a Timóteo ali, que estava em Éfeso. Observe que, apesar de Paulo ter dado a Tito ensinamento direcionado a homens velhos, mulheres velhas e homens jovens, ele instruiu Tito a preparar as mulheres idosas, a instruírem mulheres mais jovens. Ensinar as mulheres jovens indiretamente, em vez de diretamente, eliminaria um tipo de tentação para Tito e faria bom uso dos dons de ensino das mulheres mais velhas, e também estimulando a comunidade a se desenvolver, a ter atividades e não ficarem ociosas. Em contraste com o comportamento de algumas das viúvas jovens em Éfeso, esse versículo não sugere que cuidar da casa seja a única vocação prometida a uma mulher cristã. Em vez disso, o versículo instrui mulheres jovens e casadas, provavelmente com filhos pequenos, a cuidar das tarefas da sua própria casa, em vez de se intrometerem nas casas alheias. Elas também deveriam ser sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não fosse difamada. A preocupação primordial de Paulo ao longo dessa sessão era de que o comportamento do cristão deveria refletir positivamente o Evangelho. Paulo deu conselhos para Timóteo. O seu desejo seria que Tito estivesse ocupado em fazer coisas boas, em fazer boas obras, um dos temas principais de Paulo ao longo desta carta. Em tudo, Tito deveria ser exemplo. Deveria estar ocupado, como dissemos, fazendo boas obras. Deveria mostrar em seu ensino integridade e seriedade. Deveria usar linguagem sadia, contra a qual nada se poderia dizer se alguém se levantasse contra. Ficariam envergonhados por não terem nada de mal para dizer a respeito deles, ou a respeito de Tito. Dos versos 9 ao 10, Paulo também falou aos servos, os escravos. A dinâmica do relacionamento entre senhores e servos em Creta requeria atenção especial. Sem aprovar a escravidão, Paulo queria que Tito encorajasse os servos em seus sofrimentos. Paulo deu mais instruções sobre os servos em suas cartas. Com relação aos escravos, aos servos, ele disse: ensine-os a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, a se mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. O ensino de Deus, nosso Salvador, deveria ser atraente a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A base da vida cristã, dos versos 11 ao verso 14. Esses versículos formam a base teológica para as instruções práticas dadas nos versos de 2 a 10. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A compaixão de Deus pelos pecadores, que eles não merecem. O propósito de Deus em estender a sua graça aos pecadores é a salvação deles. A manifestação dessa graça se deu em Jesus Cristo, a todos os homens. Todos os tipos de pessoas estão em vista aqui, independentemente do sexo, da idade, da classe social, da raça. E essa graça nos ensina a vivermos de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Esse versículo fornece um antídoto, por assim dizer, para a caracterização dos cretenses, que eram tidos como mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então diz, em vez de serem mentirosos, eles deveriam ser piedosos. Em vez de serem feras terríveis, deveriam ser justos. E ao contrário de terem ventres preguiçosos, deveriam ser sensatos. Como falamos, essa graça
nos ensina a viver sensata, justa e piedosamente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória, ou seja, a segunda vinda de Cristo Jesus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das mais claras afirmações do Novo Testamento da divindade de Cristo. Foi ele, Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós. Cristo livremente se deu como substituto para os pecadores. Depois disso, Paulo declarou 2 propósitos para a morte de Cristo: a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Aqui Paulo enfatizou o individual. Cristo pagou o preço necessário a fim de libertar as pessoas dos seus pecados e a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aqui Paulo focalizou a igreja. Cristo purifica indivíduos de seus pecados para que juntos possam constituir o seu povo especial, o qual deveriam ser zelosos de boas obras. Recomendações. A recomendação final a Tito, verso 15. Paulo completou as instruções para os grupos específicos dentro da igreja, exortando Tito pela segunda vez acerca de suas responsabilidades. Ele deveria ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. Tito tinha significativa autoridade porque ele era o representante de Paulo. Tito 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Novamente, o tema da sã doutrina de 1 Timóteo, no capítulo 6. O verso 15. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A graça de Deus se manifestou salvadora, e isso para todos os homens. É ela quem nos educa em 2 sentidos. Primeiro, para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. Segundo, para vivermos de forma sensata, justa e piedosa neste século. Mas como? A resposta está no próximo versículo. Aguardando. O que devemos aguardar? A bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A todos, um bom dia. Amanhã veremos a fé e a prática de boas obras em Tito, no capítulo 3. Não perca! Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like, parte escrita, jamaisdesista.com.br. Também veja nossa loja virtual, semeadores.com.br. E você também pode ter acesso ao programa de rádio, radio.osemeadores.com. Todas as quartas-feiras estamos lá com a Palavra de Deus, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.